Um bom time precisa de uma estratégia, um estilo de jogo, direcionando a atuação de uma equipe dentro de campo. Obviamente, ao longo da história, o futebol contou com a presença de times que jogavam de forma completamente diferente. Se for para analisar somente uma década, um período restrito de tempo, você já consegue identificar várias nuances de jogo. Agora pense na ampliação desse recorte para 150 anos, o mundo tático fica muito mais diversificado. E nesse vídeo eu vou te introduzir nesse assunto, falando um pouco como equipes bem antigas jogavam bola. Bom, nos primórdios o futebol era bem individualista, os jogadores apostavam em dribles para se sobressaírem no esporte. Mas a primeira ruptura e mudança no mundo tático aconteceu no final do século XIX. Em 1867, o jogador e futuro vice-presidente da Federação Inglesa Charles Alcock decidiu priorizar um jogo de passes. Esse estilo de jogo se popularizou nos anos e nas décadas seguintes, e a formação que baseava essa filosofia de jogo era um 2-3-5. Bem diferente dos padrões atuais, né? Ao mesmo tempo, o estilo de jogo voltado aos dribles aplicava a mesma formação. Nessa época, as equipes tinham estilos de jogo e formações bem ofensivas. Por isso existiam placares tão absurdos como um 17-1 da Dinamarca contra a França na Olimpíada de 1908. A estrutura convencional da pirâmide possibilitava uma maior largura nos ataques e uma maior consolidação da defesa na área central. Nesse esquema, os zagueiros ou meias centrais cobriam os atacantes habilidosos. Os escoceses e ingleses eram os principais praticantes do futebol e foram os protagonistas desse desenvolvimento tático. A Inglaterra apostava no estilo de jogo de dribles, utilizando a formação 2-3-5 que ficou conhecida como pirâmide. Já a Escócia apostava num jogo mais coletivo de passes, que também ficou conhecido futuramente como tic-tac. Ela também se voltava para a formação 2-3-5, que ficou conhecida como cruz, onde os meias e atacantes se movimentavam em diagonais, cruzando o campo. E assim eles conseguiam criar linhas de passe. O grande expoente desse estilo de jogo foi o Queen's Park FC, principal clube da Escócia no final do século XIX. Se você é um aficionado por táticas, provavelmente você já leu o livro A Pirâmide Invertida, de Jonathan Wilson. E realmente essa obra é muito enriquecedora, abordando temas como o desenvolvimento de formações e estratégias no futebol. Porém, o livro tem uma visão um pouco limitada, se voltando principalmente para a perspectiva inglesa e esquecendo um pouco da participação escocesa no processo. Voltando à história, obviamente essas duas formas de se jogar bola, de dribles e passes, eram preponderantes no futebol. Mas em alguns casos surgiram outras ideias, como aconteceu em 1872. Robert Gardner, referência do futebol escocês, entrou em campo no primeiro jogo Escócia e Inglaterra. Ele organizou seu time de trás para frente, ou seja, priorizando a defesa. Assim, possivelmente, ele se tornou o primeiro retranqueiro a estacionar o ônibus, e funcionou. O resultado foi um 0-0, graças à retranca escocesa. No final do século XIX, também surgiram outras posições, algumas mais ofensivas, outras mais defensivas. Um exemplo é a posição do falso 9, que teve os seus primeiros resquícios formados por Gilbert Oswald Smith, um ótimo centroavante inglês. Com o tempo, os ingleses, que notoriamente eram conhecidos por serem menos científicos, adotaram um estilo de jogo de passes. E outros países europeus foram extremamente influenciados por essa filosofia de futebol. O maior exemplo foi a Dinamarca do início dos anos 1900, que conquistou 2 pratas em Olimpíadas em 1908 e 12, com destaque para o trio de ataque formado por Middelboe, Sofus Nielsen e Paul Nielsen. Jimmy Hogan foi um dos primeiros homens responsáveis pelo aumento de nível de jogo de outros países europeus. Ele era um ex-jogador inglês e na época treinador que trabalhou na Holanda, Áustria, Hungria, Alemanha, Suíça e França, fazendo o papel de levar as filosofias inglesas e escocesas para esses novos centros. Juntamente com ele se destacou John Tate Robertson, o cara que levou o estilo de jogo de passes para o Chelsea e depois para a Hungria. Com essa base de jogo bem estruturada, austríacos, húngaros e tchecos se aproveitaram e ganharam força, tendo muito destaque em competições de décadas seguintes. Bom, até o final dos anos 1920, o estilo de jogo de passe foi o protagonista no meio futebolístico. Mas a primeira grande ruptura tática no futebol aconteceu nos anos 30, porque Herbert Chapman e Charlie Buchan criaram o WM. O WM foi uma nova vertente do 2-3-5.
pois entre o segundo bloco e o terceiro bloco surgiu uma linha intermediária. Porém, essa mudança foi o início da inversão da pirâmide, porque assim o futebol começou a ter táticas e formações mais defensivas. E essa alteração foi vista como um certo pragmatismo, porque o que importava era vencer e não jogar pra frente com um futebol bonito que marcava muitos gols. Isso foi um problema para quem gostava do estilo de jogo de passes curtos rápidos, porque esse esquema favorecia o kick and rush, um estilo de jogo bem rápido que prevalecia o contra-ataque e não tinha passes curtos. O conceito do WM ganhou popularidade no futebol durante a passagem de Herbert Chapman no Arsenal. O seu objetivo com essa implementação era manter os seus jogadores mais tempo atacando. Ele percebeu que recuando seus atacantes para o meio, ele conseguia atrair defensores para fora da área, criando mais espaço para atacar. E antes da sua passagem pelo Arsenal, ele teve uma ótima estadia no Huddersfield Town, vencendo 2 campeonatos ingleses e uma Copa da Inglaterra. Com esse currículo de respeito e a sua missão já cumprida por lá, ele decidiu se mudar para Londres. No Arsenal, ele precisou se adaptar ao novo cenário criado naquele momento, com a alteração de 3 para 2 jogadores na frente do receptor da bola no momento do passe para um lance não configurar impedimento. Apareceu a figura de Charlie Butchan, referência técnica e capitão do Arsenal. Ele aconselhou o treinador a mudar de formação o time e Chapman comprou a ideia, criando assim o WM. Esse nome vem do traçado de cada uma das linhas da formação. Uma se assemelha a um W e a outra se assemelha a um M, formando assim o WM, obviamente. Enfim, de início o Arsenal sofreu muito e não teve sucesso esportivo. Mas o trabalho e a revolução tática foram recompensados com a conquista de 2 ligas inglesas e uma Copa da Inglaterra. Infelizmente, Herbert Chapman faleceu em 1933 e não pôde ver o bicampeonato dos Gunners. A maior parte dos times nesse período começaram a usar o WM, mas tinha uma equipe em especial que era muito fora da curva, muito boa realmente e não utilizava essa formação. Ela era o Underteam, a Áustria dos anos 30. O Gu Meisler era o treinador da seleção austríaca e se inspirou no estilo de jogo de passes, se baseando na formação 2-3-5, mas havia uma pequena alteração, porque o atacante central jogava mais recuado, tipo um falso 9. Ele também podia ser compreendido como camisa 10, o fato é que só um gênio conseguiria fazer essa função. E para sorte do treinador, ele tinha esse privilégio, porque ele contava com Matthias Sindelar, um dos melhores jogadores dos anos 30, se não for o melhor. Além disso, o Hugo também contou com Joseph Bickham, o maior artilheiro da sua época. Mas mesmo com um plantel estrelado e um futebol muito vistoso, a Áustria não ganhou nenhuma Copa. Já a Itália foi bicampeã do mundo, apostando numa formação 2-3-2-3, que podia ser compreendida como um WW, formando defesas muito sólidas que tinham contra-ataques poderosos. Se a formação WM podia ser compreendida como defensiva, o Verhol levava essa retranca para outro patamar. Com o técnico austríaco Karl Rappan, esse ferrolho suíço foi criado. Ele trabalhava na seleção da Suíça e sabia que se ele mantivesse o mesmo estilo de jogo das outras seleções, ele não conseguiria criar uma seleção competitiva. Então o que ele fez foi apelar para um estilo de jogo muito defensivo e apostar na colaboração dos jogadores em prol da equipe. Os zagueiros, ao invés de permanecerem lado a lado, passaram a se posicionar em diferentes alturas, alternando a cobertura conforme o lado onde o atacante avançava. Assim, a equipe garantiria que sempre houvesse um defensor sobrando, e esse homem era basicamente um líbero. Além disso, os volantes recuavam para ficar na linha mais próxima da defesa possível, atuando como antecessores do que viria a ser a função dos laterais. O ponto fraco era que o meio armador ficava completamente isolado no setor central. Ele, além de ter que cumprir funções ofensivas, tinha que cumprir funções defensivas. E os atacantes não costumavam recuar o suficiente para ajudar o meia na criação das jogadas. Por isso era frequente que as equipes do Rappan adotassem uma abordagem mais retraída, permitindo que o adversário ocupasse mais espaço no campo. Mas o lado positivo era a força defensiva e a dificuldade gerada ao adversário para conseguir atacar e arranjar algum espaço ali no meio. Com esse sistema sólido defensivamente, os suíços podiam apostar no estilo de jogo de contra-ataque. E no fim, aderir a esse estilo de jogo fez bem para a seleção suíça, que conseguiu fortalecer o seu futebol nacionalmente. Já nos anos 40, o clube italiano Torino teve uma das melhores equipes do mundo. Aquele esquadrão ainda jogava num 2-3-5, mas tinha um diferencial tremendo. Basicamente, os italianos sempre iniciavam as partidas apostando numa pressão bizarra nos adversários.
Assim, eles anteciparam movimentos de pressão alta e variação tática com a posse da bola. E com todo esse repertório tático, eles formaram um dos maiores esquadrões italianos de todos os tempos. Por fim, eu fecho esse vídeo falando de um dos melhores times da história do futebol, a Hungria dos anos 50. Puskás, Kocsis, Idekuti, Kishbor, Bozic. Era uma seleção recheada de craques e todo esse talento era muito bem aproveitado pelo técnico Gustav Sibes. Os húngaros apostavam no WW com uma troca de bola bem intensa, juntamente com uma movimentação fora do comum e um meio atacante que deixava os defensores completamente desorientados. Idekuti era esse meia e ele fazia um papel semelhante ao do Sindelar na Áustria. No geral, essa Hungria tinha um futebol muito intenso e em muitos aspectos se assemelhava à Holanda de 74. Pois quando o time atacava, todos atacavam e quando defendia, todos defendiam. Não existia uma posição muito fixa, até por isso o Puskás chegou a comentar que essa Hungria foi o protótipo do futebol total. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, porque essa foi a primeira parte sobre o desenvolvimento tático do futebol. E na sequência eu vou falar de equipes que nós temos um conhecimento bem maior. No geral, dá pra perceber que o futebol se dividiu em diferentes eras. A do futebol de dribles, de passes, da formação WM, da formação WW e até do ferrolho suíço. Obviamente, muitos desses estilos de jogo existiam simultaneamente, não é uma linha temporal muito bem definida. Eu acho muito interessante observar toda essa evolução e mudança com o passar dos anos. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, que vai me ajudar muito na recomendação e alcance desse vídeo e também vai me possibilitar que eu continue trabalhando firme nesse canal. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!